A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a essa mensagem conscientizadora, com base no texto bíblico de Provérbios 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nessa oportunidade, vou explorar o poder dos princípios na formação de convicções firmes em nossas vidas. Nosso tema é: princípios geram convicções. E vamos descobrir como os princípios bíblicos podem moldar nossas convicções de maneira significativa. O referido versículo destaca a importância de confiar em Deus e seguir seus caminhos, reconhecendo que nossos próprios entendimentos podem ser limitados. Ele enfatiza a confiança total no Senhor, indicando uma convicção profunda na orientação divina e a adesão aos princípios estabelecidos por Deus. Esses princípios incluem a dependência de Deus, a confiança em sua sabedoria e a submissão aos seus caminhos. Portanto, esse versículo captura bem a interconexão entre princípios, os caminhos de Deus, e convicções, a confiança e a submissão a Ele. Definindo princípios. Antes de mergulharmos mais fundo, é importante entender o que são princípios. Na Bíblia, os princípios são os fundamentos sólidos que Deus nos dá para vivermos de acordo com sua vontade. Princípios, no contexto geral, referem-se a fundamentos, valores ou regras básicas que orientam o pensamento, o comportamento e as ações de uma pessoa ou de um grupo. São as bases sobre as quais decisões são tomadas e padrões são estabelecidos. Os princípios podem abranger aspectos éticos, morais, filosóficos, religiosos ou práticos da vida. Na esfera moral e ética, os princípios representam as crenças fundamentais que guiam o comportamento de uma pessoa, muitas vezes derivadas de valores pessoais ou de sistemas de crenças. Eles servem como diretrizes para discernir entre o certo e o errado, influenciando escolhas e ações. Na esfera prática, os princípios podem se referir a leis fundamentais ou regras básicas que governam determinado campo, como os princípios científicos nas ciências exatas ou os princípios organizacionais em empresas. Quando mencionamos princípios no contexto bíblico, nos referimos aos ensinamentos e valores fundamentais encontrados na palavra de Deus, que são o alicerce para a conduta e a fé dos crentes. Esses princípios são considerados divinamente inspirados e oferecem orientação moral e espiritual para a vida cristã. Estes princípios são efetivamente adquiridos pelo processo de ensino sistemático desde a infância, viajando por todo o processo de crescimento do ser humano. Importância dos princípios na vida cristã. Os princípios bíblicos são como um mapa que nos guia em nossa jornada espiritual. Eles nos fornecem direção e propósito. Exemplos de princípios na Bíblia incluem o amor ao próximo, a busca pela justiça e a humildade diante de Deus. Estes princípios na prática. Quando aplicamos os princípios bíblicos em nossas vidas, começamos a formar convicções sólidas. Um exemplo disso é a parábola do construtor sábio em Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 27. As decisões baseadas em princípios são menos suscetíveis a serem abaladas por circunstâncias adversas. Convicções e testemunho. Convicções sólidas baseadas em princípios bíblicos têm o poder de impactar não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Convicção refere-se a uma crença firme, uma certeza profunda e inabalável sobre algo. É a convicção interna e forte de que uma ideia, princípio ou verdade é verdadeira e digna de confiança. Ter convicções significa não apenas acreditar em algo, mas também sustentar essa crença com confiança e firmeza. As convicções podem ser formadas com base em experiências pessoais, valores, princípios éticos, morais ou crenças religiosas. Elas são muitas vezes alicerçadas em uma compreensão profunda e reflexiva de um determinado assunto.
Pessoas com convicções fortes são geralmente capazes de resistir a pressões externas ou desafios, mantendo-se fiéis às suas crenças fundamentais. No contexto da fé, ter convicções pode se referir à confiança inabalável nas verdades da fé e na relação com o Todo-Poderoso, o nosso Deus. As convicções espirituais moldam o comportamento, as decisões e a perspectiva de vida de uma pessoa. É importante observar que as convicções podem variar entre indivíduos e culturas e nem sempre são universais. No entanto, para cada pessoa, as convicções desempenham um papel significativo na formação de sua identidade e na orientação de suas escolhas e ações. Dentro do contexto da fé, as convicções desempenham um papel fundamental na formação da identidade espiritual e na orientação do comportamento e da vida diária dos crentes. Eu vou citar alguns aspectos das convicções dentro desse contexto. As convicções da fé se referem às crenças fundamentais de uma fé específica. Isso inclui a compreensão da natureza de Deus, a origem e o propósito da vida, a moralidade e o significado último da vida eterna. As convicções da fé influenciam a ética e a moral de um indivíduo. Elas fornecem um conjunto de parâmetros pelos quais os crentes orientam suas decisões e ações, seguindo padrões estabelecidos pela palavra de Deus. As convicções da fé têm a capacidade de influenciar cerimônias e práticas específicas que refletem as convicções centrais da fé. Essas atividades incluem o estudo da palavra, orações, cultos, a pregação do evangelho e outros atos de adoração que expressam e reforçam as convicções da fé. As compreensões da fé moldam a compreensão da relação entre o homem e Deus. Isso pode envolver conceitos como a forma de adorar, submissão, comunhão, que nada mais é que a identificação das mesmas ideias e a busca espiritual. As convicções da fé fornecem um guia para a vida diária dos crentes, ou seja, o seu testemunho de vida pública e particular. Elas influenciam escolhas relacionadas a trabalho, família, relacionamentos, ética profissional e outras áreas da vida cotidiana. As convicções da fé produzem momentos de desafio, resiliência espiritual. A crença firme nas promessas divinas, na providência de Deus e na esperança na vida eterna são fundamentais para ajudar os crentes a enfrentar dificuldades com confiança. As convicções da fé impulsionam os crentes a compartilhar sua fé com os outros. O desejo de testemunhar e evangelizar surge das convicções sobre a importância e o impacto transformador da fé. Por que muitos frequentadores de igrejas não pregam e compartilham os princípios da salvação em Jesus? O motivo é que a grande maioria vai na igreja talvez há anos, mas nunca conseguiram, mediante os princípios da fé, gerar convicções sólidas que lhe impulsionariam a ser um verdadeiro evangelista. As convicções da fé são compartilhadas e reforçadas por meio da participação em comunidades de fé, ou seja, a igreja. A interação com os outros crentes contribui para a formação e fortalecimento das convicções religiosas. Em síntese, as convicções dentro do contexto religioso são os alicerces sobre os quais a fé é construída. Elas moldam a perspectiva espiritual, influenciam o comportamento e proporcionam um quadro significativo para a compreensão da vida e do propósito. Para ilustrar melhor esta mensagem, vou dar exemplos de homens de fé com forte convicção. Daniel é um exemplo clássico de alguém com convicções inabaláveis. Mesmo quando confrontado com a pressão de comprometer sua fé em Deus no exílio babilônico, ele recusou-se a comer da comida do rei e continuou a orar regularmente a Deus, enfrentando a cova dos leões como resultado. Daniel 1:6. José, o filho de Jacó. José manteve suas convicções morais e éticas, mesmo diante de adversidades. Quando seduzido pela esposa de Potifar, José recusou-se a ceder à tentação, mantendo sua integridade. Gênesis 39. Abraão demonstrou uma forte convicção em sua fé ao obedecer ao comando de Deus para sacrificar seu próprio filho, Isaque. Sua confiança em Deus foi recompensada e o sacrifício não foi consumado. Gênesis 22. Estevão
No Novo Testamento, Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva. Ele defendeu sua fé perante o Sinédrio, enfrentando a morte por apedrejamento com uma convicção inabalável. Atos 7. Pedro e João. Após a ressurreição de Jesus, Pedro e João demonstraram uma convicção firme ao pregar o evangelho, mesmo diante da oposição e perseguição das autoridades religiosas. Atos 4. O apóstolo Paulo, antes conhecido como Saulo, Paulo passou de perseguidor dos cristãos a um apóstolo fervoroso. Ele suportou prisões, açoites e perseguições por causa de sua convicção na verdade do evangelho. 2 Coríntios capítulo 11. Ruth, embora seja uma figura menos proeminente, Ruth demonstrou uma forte convicção ao permanecer ao lado de sua sogra Noemi, mesmo após a morte de seu marido. Sua fidelidade foi recompensada e ela se tornou uma antepassada de Davi. Louvado seja Deus. Livro de Ruth. Esses exemplos destacam a variedade de situações em que personagens bíblicos enfrentaram desafios e mantiveram suas convicções, seja diante de tentações, perseguições, sacrifícios ou desafios éticos. Suas histórias inspiram os crentes a permanecerem firmes em suas próprias convicções em meio às adversidades. A vida de princípios é muito desafiador. Enfrentamos desafios ao tentar viver de acordo com os princípios bíblicos. A pressão do mundo e as tentações são constantes. Entretanto, Filipenses capítulo 4, verso 13, nos lembra que podemos fazer todas as coisas por meio de Cristo que nos fortalece. As convicções precisam viver em constante crescimento. À medida que crescem em nós, as convicções baseadas em princípios nos capacitam a resistir às tempestades da vida. Tiago capítulo 1, versos 2 ao 4, destaca como os desafios podem fortalecer nossa fé e convicções. Em resumo, princípios geram convicções. É mais do que um tema, é uma verdade profunda que pode transformar nossas vidas. Ao aplicarmos os princípios bíblicos, desenvolvemos convicções que nos guiam, nos fortalecem e nos capacitam a viver uma vida que reflete a glória de Deus. Amados, após toda a abordagem feita nesta mensagem, não é difícil chegar à conclusão de que a maioria de nossos problemas relacionados ao comportamento e desvio espiritual é fruto da falta de princípios e convicções. Esses fundamentos, por sua vez, são consequência de uma boa doutrinação, ou seja, instrução. Em Provérbios 22, verso 6, lemos: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Esta palavra é uma afirmação. Ela não diz que talvez a pessoa não se desvie, mas afirma que, mesmo na velhice, não se desviará mediante os ensinamentos. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Lemos: estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Neste versículo, Deus instrui os pais a ensinarem constantemente os princípios divinos aos seus filhos, integrando esses ensinamentos em todas as áreas da vida. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Este salmo destaca a importância de armazenar a palavra de Deus no coração como meio de resistir ao pecado. Esse processo de internalização acontece por meio do ensino e da reflexão constante sobre as Escrituras. Provérbios 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aqui se ressalta que o temor do Senhor, que pode ser aprendido por meio do ensino, é a base do conhecimento sábio e, portanto, dos princípios que orientam a vida. Meus amados irmãos e queridos ouvintes, olhando para o mundo através dessa perspectiva, começamos a compreender por que Israel, mesmo tendo sido disperso pelo mundo, perseguido e vítima de vários genocídios, conseguiu manter-se como um povo e uma nação. Isso se deve ao cuidado no ensino robusto, sem manchas e contínuo. Isso resultou na criação de um povo forte, determinado, consciente, inteligente, corajoso, com fortes princípios e convicções.
eles enfrentaram e enfrentam a inveja e o despeito de outras partes do planeta, sendo caluniados e perseguidos por diversas ideologias, incluindo a atual liderança do governo do Brasil. Pois devido à vida pregressa de muitos de seus membros, inclusive do presidente, é considerada por muitos no Brasil e no mundo como fraca, profana, sem respeito à vida, sem respeito a Deus e corrompível. Portanto, fazendo uma autocrítica em relação ao nosso segmento evangélico, devemos nos atentar de maneira cuidadosa à doutrinação de nossos membros. Isso envolve capacitar professores, criar métodos de ensino e avaliar o nível de aprendizado daqueles que recebem a instrução. Vamos deixar um pouco de lado as firulas e invencionices, concentrando-nos no que é verdadeiramente importante. Que cada um de nós possamos buscar viver de acordo com os princípios divinos, formando convicções sólidas que glorifiquem a Deus e abençoem o mundo ao nosso redor. Pensem nisso! Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.